hoje o nosso assunto aqui é falar sobre cronograma. Vamos nessa? Vamos começar? Quem está aqui, vou pedir um favor, já curte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal do YouTube para você não perder nenhuma informação, para você não perder nada. Vou compartilhar com vocês aqui hoje e nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante, que alguns de vocês já têm ideia que é muito importante e outros ainda não, tá? E hoje eu quero colocar luz nisso, quero colocar foco nisso, cronograma. É uma coisa muito importante para todos vocês. Todos vocês precisam de um cronograma específico e direcionado para o seu objetivo. Não tem como montar um cronograma para todos. O cronograma ele é individual. Gente, cronograma é individual. Cronograma depende da faculdade que você quer, ponto de partida que você está, tempo que você tem para estudar, quanta facilidade ou dificuldade você tem em cada matéria. Então, não tem como pegar um cronograma e dar... meu colega faz isso, eu vou fazer também. Isso não existe. A pessoa estuda assim, eu vou estudar também. Pode coincidir e dar certo, mas não é o caminho mais viável. Olha só, estou compartilhando com vocês aqui. Então, o nosso foco hoje é cronograma inteligente para a medicina 2025. Lembrando, e eu gosto sempre de lembrar, para colocar todo mundo na mesma página, no mesmo objetivo. Lembrando que tudo que eu digo para vocês aqui, tudo que a gente fala aqui, é referente às provas de medicina que a banca VUNESP prepara. Tudo bem? Por quê? Para entender, Débora, eu posso pegar essa informação e adaptar para o meu cronograma? Se for VUNESP, sim. Se não for, é um risco. Tudo que eu falo aqui é referente às provas que a banca VUNESP prepara. Quem nunca olhou para a VUNESP como uma opção, é muito importante começar a olhar. Tudo bem? Então, simbora, vamos falar sobre cronograma. Para quem que é esse cronograma? Para quem que é esse plano que nós vamos falar aqui hoje? Para quem, Débora? Para candidatos à medicina da banca VUNESP. Eu não posso adaptar isso para uma outra banca? É um risco. Por quê? Porque não é a minha especialidade, eu não sei como funciona, então você pode adaptar e se prejudicar. O foco é banca VUNESP. Então, para quem? Para quem vai prestar qualquer vestibular que a banca VUNESP prepara. Pública, particular, muito concorrida, pouco concorrida, não importa. Tem alguns alunos que têm o dia inteiro para estudar, tem 10 horas, 8 horas para estudar, mas não é a realidade da maioria. Boa parte aí dos nossos candidatos não tem tanto tempo. Hoje, nós vamos falar de um cronograma para quem tem pouco tempo para estudar. E a pessoa pode ter pouco tempo porque ela está no ensino médio, que é uma opção aqui, porque ela trabalha, porque ela tem família, porque ela está fazendo outra faculdade, porque ela tem que conciliar outras tarefas da vida, porque a vida não para, né? Então, para quem tem pouco tempo, para quem não sabe por onde começar, coloca aqui para mim. Você que está estudando para medicina, já se deparou com a situação que você estuda e você não sabe priorizar o que realmente é importante? Será que isso é importante? Será que não é? Será que isso é para mim? Será que não é? Eu foco nisso, não foco aquilo? Já se deparou com isso? Me fala aqui se você já se deparou com essa situação. É muito comum. Então, esse cronograma é para você que está se sentindo perdido. Nós estamos em abril e você está se sentindo perdido. Não está vendo evolução? Apesar de estudar muito. Porque, geralmente, os alunos se sentem perdidos, mas eles estudam muito. Só que eles estudam muito de forma aleatória, tá? Então, é muito importante você entender isso. Para quem está no ensino médio, isso aqui é para você, tá? Por quê? Porque você passar na escola, passar de ano, é muito diferente de passar no vestibular. Deveria ser a mesma coisa, mas não é. É outra realidade. Então, você precisa ter um cronograma olhando para o seu vestibular. E para quem faz cursinho, mais ainda. Débora, eu já faço um cursinho, principalmente para você que faz um cursinho tradicional. Não vou citar nomes aqui, mas existem vários cursinhos tradicionais aí. E se você faz, você precisa de um cronograma específico para você, se você vai fazer VUNESP. Por quê? Porque os cursinhos tradicionais focam em quase tudo, menos nas provas que a banca VUNESP prepara. Dificilmente você vai ter aí esse foco. Então, o cronograma é para vocês. Então, coloca aí, tem gente de cursinho. Se você está no cursinho, coloca hashtag cursinho. Se você está no ensino médio, hashtag ensino médio. Quem tem pouco tempo. Tem alguém aqui que quer fazer medicina e trabalha? É uma outra realidade. Gente, hoje, há um tempo atrás, né, era muito comum, a grande massa dos candidatos que prestavam vestibular de medicina eram alunos que tinham saído do ensino médio, estavam indo no primeiro, segundo ano de cursinho.
Hoje não. Nós temos alunos de ensino médio que passam em medicina direto do terceiro, nós temos alunos que estão no cursinho, eu tenho pessoas que trabalham, estão voltando, eu tenho gente que está se formando e quer voltar a fazer medicina, a gente ficou 20 anos fora da escola e está voltando para fazer medicina. É isso aí, beleza? A gente precisa se realizar, correr atrás do sonho, se realizar. E é isso. E eu garanto uma coisa para vocês. É possível passar, independente de que ponto você está nessa jornada, se é ensino médio, se é cursinho, se trabalha, se tem pouco tempo, se está muitos anos fora da escola, é possível passar em menos de um ano em qualquer prova que a Banca Funesc prepara. Essa é a boa notícia que eu dou para você. Tudo bem? Então, não importa onde você está. O que importa é onde você quer chegar e está disposto a fazer o que tem que ser feito para chegar. Porque, olha só, gente, às vezes muita gente quer medicina, né? Às vezes não, é comum, muita gente quer medicina. Só que você coloca, olha, precisa fazer isso, isso, isso. Ah, não, isso aí eu não quero, então você não quer tanto assim. Então, eu preciso querer medicina e preciso querer fazer, mesmo que eu não queira, mas fazer o que precisa ser feito. Tudo bem? Bora lá, Débora, vamos falar sobre o que precisa ser feito no cronograma, tá? O que eu preciso pensar aqui? Olha só. Por que um cronograma é tão importante? E eu quero que você entenda isso. Se você estuda, e aí eu vou falar agora com quem veio ou está neste método tradicional. Você que estuda de uma forma geral, você estuda muito, fica muito cansado e vê baixo rendimento. Então, você fixa algumas coisas, mas pouco, e você percebe muito pouco a sua curva de aprendizagem. Já percebeu isso? Quem está no método tradicional passa muito por esse processo. Então, a pessoa estuda, aí ela faz exercício, quando ela volta naquela matéria já não lembra mais, já tem que voltar nas revisões, voltar nas anotações e não consegue mais seguir. Então, o método tradicional, ele tem essa característica. Por isso que vocês passam aí anos. Tem alguém aqui que está mais de 1 ano, 2 no cursinho? Certo? E se você não está, você deve conhecer pessoas que estão há 2, 3, 4, 5 anos no cursinho. O que é isso? Estudo geral. Quando eu estudo de forma muito genérica. Agora, quando eu tenho um cronograma específico, quando eu estudo de uma forma específica, que é o nosso objetivo aqui, de forma específica, eu tenho foco, eu tenho consistência, porque eu sei o que eu vou fazer, eu faço todos os dias e o resultado é mais real. Então, olha só para você entender a diferença. Uma coisa é eu acordar e pensar, o que eu vou estudar hoje? O que é importante para mim? Certo? Isso, geralmente, os alunos têm muito no sistema tradicional, porque toda semana muda de matéria, toda semana muda roteiro, toda semana muda tudo e fica, peraí, mas eu tenho que revisar, eu tenho que voltar, eu faço a matéria, não terminei o roteiro semana passada, eu continuo, não continuo, volto, faço. É muito comum isso acontecer. Agora, se você souber, olha, hoje eu vou estudar essa matéria de matemática até finalizar. Finalizei. Agora eu vou fazer essa matéria de química. Agora eu vou fazer essa matéria de português. Quando você tem esse cronograma na sequência, você não se perde e nem você não vai perder energia em coisas aleatórias. É isso que tem que ser claro para vocês. O que é importante? O tempo que eu fico gastando ou preocupada com o que eu vou estudar, qual a sequência, se isso é ou não é importante, eu estou dispersando energia, ok? Eu devia pegar esse tempo, essa energia e canalizar no que realmente é importante para mim, beleza? Então, 4 horas é possível? É. Ah, Débora, se tiver 6 é ruim? Não, é ótimo, só que eu tô falando que 4 horas também é possível, tá? Ah, eu tenho que estudar 12 horas por dia? Não, não tem. Só que você precisa ter consistência, precisa estudar todos os dias, beleza? Simbora, agora vamos lá. O que mais cai na VUNESP? Quando a gente fala sobre o que cai, eu trouxe alguns exemplos de matérias que são mais fáceis para eu dar exemplos para vocês aqui. Antes de eu montar um cronograma, a primeira pergunta que precisa ser respondida é: qual é o vestibular que você quer passar? A pergunta que eu vou fazer para você aqui é: qual é a faculdade que você vai passar em medicina esse ano? Responde para mim no chat. Qual é a faculdade que você vai passar em medicina este ano? E olha só, eu não perguntei quais são, tá? É até um treino isso para o vestibular das questões dissertativas. Não quais são, porque você vai garantir uma vaga. Então, eu quero que você me diga qual a faculdade que você realmente quer passar em medicina esse ano, que você vai lá e vai fazer sua matrícula. Por que eu tô falando, Débora, que você está me falando que eu vou passar? Eu te disse que é possível. Você está aqui, é abril, e eu disse que é possível. E se você está aqui, é porque você já é uma pessoa que já está pensando fora da caixa,
que já está pensando diferente, então você é um potencial gigante de aprovação. Ok? Só precisa da direção. É o que a gente fala, você já é uma Ferrari, né? Só precisa do combustível certo. Uma Ferrari sem combustível, ela não adianta muita coisa. Então, você já é uma pessoa de potencial. Só precisa do quê? Da informação certa, da orientação certa para conseguir passar. E por isso que você está aqui. Tudo bem? Beleza, assumiu isso. Agora que eu tenho o nome da faculdade, eu vou definir o quê? O nível dela. Então, vou colocar aqui, ó, Einstein nível 3, FAMEMA nível 1, Unifesp nível 3, FAMERP nível 2, Santa Casa nível 2, beleza? Definir. Com o nível da faculdade, eu preciso ver qual é o conteúdo base, qual é o conteúdo específico, qual é o critério de correção desta faculdade. Tudo bem? É assim que a gente começa a montar o cronograma. Coloca o nome da faculdade. Agora tá, quais são os conteúdos e como eu vou organizar esses conteúdos. Uma coisa bacana, gente, importantíssima, é que, agora eu vou ensinar uma coisa para vocês. Dentro do método tradicional, o que é comum dentro do cronograma de um método tradicional? Você vê a matéria do conteúdo do primeiro ano, você vê a matéria do segundo ano e depois do terceiro ano. Ele segue a cronologia, né? A cronologia ali, a lógica do ensino médio. Isso é um problema? É. Está errado? Não, mas é um problema para vocês. Por quê? Porque, olha só, se eu vejo matéria do primeiro, segundo e terceiro, quando eu vou para o meu vestibular, para quem já prestou vestibular aqui sabe do que eu estou falando, boa parte da matéria do seu vestibular é coisa do segundo e do terceiro ano. O primeiro ano ele é importante, ele é uma base para o segundo e para o terceiro, mas o conteúdo que realmente é cobrado na prova são os conteúdos de segundo e de terceiro. Qual que é o problema dentro do método tradicional? Você vai começar a ver conteúdo de segundo e terceiro muito próximo do recesso do meio do ano das férias. Só que os vestibulares da Banca Vunesp, eles vão começar em setembro. Nós temos vestibulares em setembro, outubro e novembro. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você vai para o vestibular, como aconteceu ano passado, e muito provavelmente vai acontecer esse ano, os alunos ainda nem finalizaram as matérias que vão cair, que são as matérias de terceiro ano. Então, olha só, e aí fica aquela correria, pouquíssimo tempo para ver, e você vê por cima. Gente, não tem como ver um conteúdo por cima e passar em medicina em faculdades concorridas, isso é impossível, tá? Vendo bem, fixando, fazendo simulado, a gente sabe que é difícil, né? Imagina você ver esse conteúdo por cima, não tem condições. Então, por exemplo, alunos que estão no terceiro ano, o terceiro ano, o colégio não vai terminar antes do vestibular. Então, teremos aí conteúdos que você não viu, que vai estar no seu vestibular e que provavelmente você vai ver depois da prova. Então, você precisa antecipar esse conteúdo. Alunos de cursinhos tradicionais, ele vai seguir, vai chegar uma hora que vai começar a correr, porque não vai dar tempo, dependendo de quanto vai adiantar a prova esse ano, como não deu tempo ano passado, e muita coisa que você vai ter na prova, você não viu ainda. Tá? Então, quando a gente pensa no cronograma, eu não penso num cronograma, e para vocês que vão fazer Banca Vunesp, não é eficiente você pensar na cronologia primeiro, segundo e terceiro ano. Por quê? Porque as matérias mais importantes estão ali no final e você vai ver muito próximo da sua prova. Não dá tempo de você fixar. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, é tirar tudo que é excesso, tudo que não vai cair da minha prova. Isso já reduz aí todo o conteúdo, todas as matérias, para aproximadamente 30% do que você veria no método tradicional. Beleza? Agora que eu tenho esses conteúdos, eu vou organizá-los de forma que uma matéria possa me auxiliar em outra e também em ordem de importância. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Vou dar exemplos aqui das matérias de matemática que todos vocês que vão fazer vestibular de medicina que a Banca Vunesp prepara terão. Débora, essas matérias aqui, elas serão cobradas em todas as provas que a Banca Vunesp prepara? Sim. FAMEMA, Einstein, Unifesp, FAMERP, Unesp, FACISB, ABC, Santa Casa, Unisa, São Caetano, São Camilo, não importa. Qualquer prova que você for fazer da Banca Vunesp, você vai se deparar com esse tipo de matéria. Então, olha só, são matérias extremamente importantes. Eu priorizo isso na minha aprendizagem. Vou dar um exemplo, tá? Vou pegar aqui exatas, porque é muito simples fazer isso para mim aqui, o exatas, porque é minha área, tá? Situação, problema, geometria plana, probabilidade.
Vou pegar aqui os exemplos das faculdades que vocês colocaram. FAMERP tem 10 questões de matemática, Unesp, né, Unifesp, Einstein tem ali as 10 questões, FAMEMA tem 10 questões, Santa Casa, 10 questões, ABC, 10 questões de matemática. Eu estou entregando 3 tópicos aqui, e com esses 3 tópicos, eu já estou te dando 5 questões de matemática. Como assim, Débora? Olha só, dentro das provas de vocês vão ter 2 questões de situação-problema, 2 questões de geometria plana e uma de probabilidade. Eu não acho, estou afirmando isso para vocês. Então, nós estamos em abril, os vestibulares vão acontecer em setembro, outubro e novembro, e eu já estou afirmando para vocês 5 questões que vocês terão no seu vestibular, que vocês vão ver na hora que você abrir sua prova de matemática, das 10 questões, 5 estão aí. Então, olha só, 50% da sua prova de matemática, você já sabe o que vai cair. Se eu sei que 50% da minha prova de matemática é referente a esses 3 conceitos, o que eu vou ver primeiro? Se eu tenho 2 questões de geometria plana, eu preciso dominar essa matéria, como cai na banca Vunesp. Como geometria plana é cobrada, quais são os graus de complexidade dessas questões, como que elas costumam aparecer, tendências, o que é uma geometria plana nível 1, nível 2, nível 3, isso precisa estar no radar de vocês. Então, o cronograma, gente, uma coisa importante, tá? Cronograma não é horário de estudos. Que hora que eu estudo matemática? Que hora que eu estudo física? Que dia da semana que eu estudo física? Isso não é cronograma. Isso é horário de estudos. E você consegue montar isso dentro do seu horário normal, sem muito trabalho. Cronograma é quais são as matérias que eu vou estudar, qual a sequência, qual a prioridade, o que eu vou colocar primeiro, por quê e quais exercícios eu vou fazer. Então, olha só, eu estou falando de matemática com vocês aqui. Então, para todo mundo que está aqui hoje, olha só o presente que eu estou te entregando aqui hoje. 5 questões de matemática que você vai encontrar na sua prova no final do ano. 2 de situação-problema, 2 de geometria plana e 1 de probabilidade. 5 de 10, você já sabe. Você só precisa saber o seguinte, como isso vai cair, como resolve, dependendo do quê? Do grau de complexidade dessas questões. Tudo bem? Entende isso? Então, olha só, quando a gente vai estudar matemática, essas matérias precisam ser prioridades. Por quê? Porque essas 3 disciplinas representam 3, olha só, gente, 3 tópicos de matemática representa 50% da minha prova. Eu não posso deixar para ver isso depois de julho. Deu para entender isso? O quanto isso é importante. Então, dentro do meu cronograma, eu vou pensar quais são as matérias que mais caem, e que, né, faz que a certeza que vai cair, que mais cai, para eu focar. Aí, depois que eu sei o conceito, como cai, treinar, exercício, simular. Deu para entender isso? Vamos para a física. Vamos pegar aí as provas que nós temos 10 questões de física. Tem provas que tem 10 questões de física e tem algumas provas que tem só 5, igual a FAMEMA só tem 5, né? Olha só que presente que você vai ter aqui. Elétrica, parte de circuitos, cinemática e leis de Newton. 3 questões, né? 3 assuntos extremamente importantes que você vai se deparar na sua prova. Então, olha só, gente, cinemática vai cair na FAMEMA, na FAMERP, no Einstein, com certeza. Uma das questões cinemáticas, uma ou mais de uma. Então, essa matéria eu não posso deixar para ver em dezembro. Dezembro, olha, nem daria tempo, né? Não pode para ver em setembro, agosto, não, tem que ver agora. Por quê? Porque eu não acho que vai cair na sua prova. Eu tenho certeza, estou te afirmando, estou te dando esse presente. Tudo bem? Ah, circuitos. Todas as provas têm elétrica. Ou a parte de circuito, ou a parte eletrostática. Você vai ter isso. Agora, a sacada é como, quais exercícios, como cai, profundidade, mas é uma matéria que é certeza que você vai se deparar. Então, olha só, o que a gente faz no cronograma? Levantamento de todos os conteúdos para a sua faculdade. Tudo bem? Ó, aqui não tem nenhum conteúdo específico. Por quê? Porque conteúdo específico depende muito de qual é a prova que nós estamos falando. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui são conteúdos de base, tá? Que a gente chama de conteúdo base da banca, que para todo mundo que está aqui, que vai fazer VUNESP, precisa dominar. Beleza? Quando a gente vai para química, olha só, gente, olha que coisa linda. Química geral. Débora, o que é química geral? A parte de teórica, sabe? Diagrama de Linus-Pauling, raio atômico, geometria de molécula, polaridade, tabela periódica, esse tipo de conteúdo
conceitual, ele é todo dentro de química geral. Isso é muito importante. Para quem vai prestar provas níveis 1, pode cair exatamente uma pergunta assim: qual das moléculas abaixo tem maior raio atômico, por exemplo, das substâncias abaixo, polaridade, geometria, dentro de provas níveis 1. Provas níveis 2, níveis 3, isso não é provável, tá? É possível, mas não é provável. Só que química geral é pré-requisito para resolver várias questões, se não todas. Dificilmente um aluno que não entende de química geral consegue fazer uma prova de química. Química geral é fundamental para resolver questões de química. Então, alunos que vão fazer provas níveis 2 e 3, se ele não dominar a química geral, infelizmente ele vai mal. Depois, equilíbrio químico, certeza, vocês vão se deparar com isso. Química orgânica, isomeria, grupos funcionais, reações orgânicas, isso com certeza vocês vão se deparar. Então, como que eu monto o cronograma? Vamos lá, recapitulando, porque precisa ficar claro para vocês isso. Define a faculdade, o nível. Quais são os tópicos dessa faculdade? Conteúdo base, quais são todos eles? Conteúdo específico, quais são todos eles? Aí eu começo a colocar em ordem, tá? Por exemplo, eu vou estudar a parte de química geral vou conciliar com que parte de outras matérias. Então, qual é a minha prioridade? O que eu vejo de matemática primeiro? Aí eu começo por matemática básica, depois eu vou evoluindo igual eu faço na escola? Não. Você vai ver o seguinte, quais são as matérias que mais caem na minha prova? Essa. O que vale? Tem mais questões? Essa. Então, eu vou começar por aqui. Se eu tenho uma disciplina que tem 2 questões na minha prova e outra que tem uma, qual que eu vou dominar primeiro? Aqui tem 2. Por quê? 2. Gente, todas as provas que a Banca VUNESP prepara é peso 1 para 1. Não importa. Se é de matemática, se é de física, se é de química, se é de geografia, de história. É peso 1 para 1. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Então, eu coloco os tópicos, organizo esses tópicos e aí eu faço a minha prioridade. Tudo bem? Ali como que eu vou estudar. Biologia, né? Não podia faltar, coloquei biologia aqui. Isso, lógico, com uma ajudinha da nossa professora de biologia, que é especialista. Genética, fisiologia e citologia. 3 matérias extremamente importantes. Gente, olha só, nós estamos falando aqui 3 de algumas. Eu preciso ver todas as matérias de matemática, todas de física, todas de geografia, todas de história. Claro que, Débora, quais são todas elas? Só analisando caso a caso. Qual é a faculdade? Qual o grau de complexidade? Pois eu trouxe exemplos aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é esse levantamento. Isso ficou claro para vocês? Sim ou não? Diga aí para mim se ficou claro ou não. Então, faça esse levantamento primeiro. Eu trouxe aqui um exemplo, uma noção, uma ideia de como montar a estrutura do cronograma para vocês, porque muitos alunos têm dificuldade de fazer isso. Só que isso aqui é um esqueleto mesmo, é uma noção. Por quê? Porque não vai servir para todo mundo. Cada caso é um caso. Tem pessoas que têm 4 horas por dia, alguns têm 6, alguns têm 12, alguns têm 10, alguns têm 2. Eu já tive alunas, né, uma aluna, inclusive, que ela estudava 2 horas por dia. É o tempo que ela tinha, tá? E hoje faz medicina na FAMERP, beleza? Então, olha só, depende de quanto tempo e qual é a sua realidade. Tem alunos que já têm uma bagagem muito grande, que está muito tempo na preparação. Tem alunos que estão começando agora, estão voltando a estudar agora. Tem alunos que estão no ensino médio, então depende muito do ponto da jornada que você está. Não esqueça disso. Tudo bem? Mas eu trouxe aqui como exemplo para você tentar montar uma estrutura para você. Vamos supor que eu tenho aí 6 horas por dia para estudar. A primeira coisa que você precisa entender é: ninguém rende 6 horas sem parar. Eu vou sentar aqui e ficar 6 horas estudando. Eu vou render? Não, não vai. Você até consegue ficar 6 horas sentado numa mesa ali tentando estudar, mas não significa que você rendeu e aprendeu por 6 horas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é blocos de estudos. Então, peguei um exemplo de 6 horas. Então eu fiz 3 blocos de 2. Mas eu poderia ter 4 horas, fazer 2 blocos de 2 horas? Poderia. Débora, se eu tivesse 5 horas, poderia fazer bloco de 2 horas e meia? Poderia. Na verdade, nunca são 2 horas e meia exatas, né? Até coloquei 2 horas aqui. Só que a gente faz 1h50, 1h45 e para 10, 15 minutos para descansar. Isso é necessário. E coloquei 2 horas também como exemplo. Dentro da mentoria, né, eu tenho alunos que a gente faz bloco de 2 horas.
Eu tenho alunos que fazem bloco de 3 horas, que é o tempo máximo que esses alunos ficam. Eu tenho alunos que fazem blocos de 50 minutos, 50, 10. Ele estuda 50 minutos e para 10. Por quê? Porque depende muito de cada aluno, de como você rende e de como você consegue ficar concentrado. Tem alunos que não conseguem ficar mais de 50 minutos concentrados fazendo uma coisa. Então, ele estuda 50, para 10, volta 50, 10, 50, 10. Aí a gente organiza o quê? A sequência de estudos. Mas é assim. E eu tenho alunos que falam, eu consigo ficar 3 horas aqui concentrar estudando. Então, faz 3 horas e para 20 minutos para descansar e voltar. Entende que isso depende de cada um? Olha só, se eu pegar o cronograma deste aluno, que estuda 50, 10, e entregar para um aluno que fica 3 horas, eu mato esse aluno. Eu mato a produtividade, mato o rendimento dele. E se eu pegar o cronograma de uma pessoa que consegue ficar 3 horas, entregar para um aluno que fica 50, 10, ele vai desistir. É impossível para ele. Ou melhor, ele vai ficar 3 horas sentado ali, né, achando que está estudando, e não vai render nem 50 minutos. Então, perdendo tempo. Entende? Então, o cronograma, ele precisa ser pensado para cada um. Qual que é a sua realidade? Você rende 1 hora? Rende 2? Rende 3? 1h30? Precisa pausar? Você precisa saber da sua realidade. Então, o cronograma, ele é particular e pessoal. Tudo bem? Partindo desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, você monta blocos de estudos, estuda 1h40, 1h40, para, descansa e intercala. Não é viável, hoje eu vou estudar só matemática. 8 horas do meu dia estudando só matemática. Isso é viável? Não, não é. Vai chegar uma hora que você vai estar tão cansada, tão cansado, que você não vai render mais. Então, é viável que você intercale. Fiz 2 horas de exatas, parei 10, 15 minutos, eu vou estudar 2 horas de humanas, de biológicas, vou fazer ali uma redação, eu vou mudar a linha de raciocínio. Tudo bem? Mesmo que depois eu volte para exatas, não é um problema, mas a gente tem que quebrar isso. Deu para entender? Já existe, inclusive, estudos científicos que explicam o porquê de fazer isso. Isso é muito viável. Então, dê essa quebradinha aí. Estou em exatas, pausa, vou para humanas ou biológicas, depois, se for o caso, eu volto para exatas, se eu tiver tempo no dia. Tudo bem? Gente, percebe o quanto isso é pessoal, o quanto isso é importante para cada um de vocês, pensar na realidade de cada um de vocês, e aí a gente vai intercalando. E é claro que, Débora, eu posso intercalar qualquer matéria? Não. Por exemplo, eu posso intercalar química com biologia? Não é viável. Elas têm a mesma linha lógica, tem muita parte conceitual, tem muitos nomes, muitos conceitos. Não é bacana. Então, até essa troca aqui, ela é importante pensar também na hora do seu cronograma. Então, eu coloquei aqui, ó, biologia e física, é bacana, tá? Química e matemática, mas são 2 exatas. Química não é tão exatas assim, a gente consegue fazer. Ou matemática e geografia, matemática e história, é bacana. Deu para entender isso aqui? Beleza? Então, olha só, o mais importante é você entender que você precisa adaptar isso para a sua realidade, para o seu ponto de partida. Beleza? Então, tudo depende do aluno e do caso. Fechou, gente? O que é importante? O vestibular, ele avalia o quê? Isso que é importante. Às vezes a gente tem aquela crença, só vai passar quem é CDF, né? Quem é nerd, quem é o mais inteligente. Vestibular, ele seleciona o mais treinado. A partir do momento que você sabe o que vai ser cobrado, como vai ser cobrado, e você vai treinar. Eu não estou dizendo que é ruim ser inteligente, ou que não é inteligente, ou que não precisa ser. Eu estou dizendo que o vestibular, ele seleciona quem é treinado. Então, se você treinar, você vai conseguir sua aprovação. Se você não treinar da forma certa, por mais inteligente que você seja, vai se tornar uma coisa muito difícil. Então, foque no que realmente é importante e treine o que precisa. Por mais inteligente que você seja, ou por mais dificuldade que você tenha. Tudo bem? Não, eu tenho muita facilidade, mas treine de forma certa, porque senão você pode ficar sem sua aprovação. Eu tenho muita dificuldade, então treine da forma certa, para você conseguir sua aprovação. Porque o vestibular vai selecionar quem treinou. Entende? Quem sabe conteúdo base, quem sabe conteúdo específico e quem sabe critério de correção. Não tem segredo. Vestibular não tem segredo. Isso ficou claro para vocês? Me diga se ficou claro para vocês, tá?
Gente, olha só, foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre, muito bom estar aqui e a gente se vê. Qualquer dúvida, se precisar, manda um direct no Instagram, chama lá no WhatsApp, vai ser um prazer falar com vocês, beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.